Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, o texto que narra uma carta que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, conhecidas como uma das 7 igrejas do Apocalipse. E essa primeira carta foi endereçada à igreja que estava na cidade de Éfeso, uma igreja já conhecida naquele tempo, uma igreja a quem o Senhor Jesus tinha algo a dizer, algo muito importante, como creio que ainda nos dias de hoje, coisas importantes Deus tem para declarar para nós enquanto igreja, para você enquanto ovelha dele, para sua família enquanto uma célula que o Senhor vê com muito cuidado e carinho. Então, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe revelações, e uma delas é a carta que o Senhor Jesus manda que ele escreva. Escreveu 7 cartas às 7 igrejas. Havia mais igrejas naquele tempo, mas nós entendemos que, como o Apocalipse também foi escrito em linguagem alegórica, a hermenêutica nos permite compreender que esse número 7, que tem sentido de número da plenitude, traz também um significado de que Jesus escreveu um recado às 7 igrejas, um recado diferenciado para cada uma delas, mas que todos esses recados se aplicam em sua totalidade à totalidade das igrejas de hoje. E aí inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui a sua igreja. Então vamos ler o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, amados, nessa carta Jesus faz um convite ao retorno da fé e do amor. Entendemos que em todo o seu relacionamento com sua igreja, Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre se basearam, sempre fundamentaram em expressões de amor. E aqui nós vemos o Senhor Jesus reivindicando a uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que trazia consigo características de ser uma boa igreja, mas Jesus reivindica o seu amor. Trata-se de uma igreja que se esfriou, não somente na fé, mas no amor. Então, Jesus vem reivindicar. Jesus, que deu a sua própria vida em amor, ou por amor, ele agora está mostrando ou demonstrando através desta carta que ele também deseja ser amado. E ele escreve a uma igreja específica, uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Foi a primeira igreja a qual Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse. E a cidade de Éfeso, naquele tempo, trazia consigo uma importância muito grande. Se tratava de uma igreja que já existia há alguns anos, uma igreja que teve bons pastores, uma igreja que o apóstolo João, o próprio apóstolo João, frequentava antes de ir para a ilha de Patmos viver o exílio, e depois voltou para ela. Uma igreja que ficava numa cidade que se tornara a capital da província romana
de um lugar chamado Ásia naquele tempo. E Éfeso, então, tinha uma importância muito grande, era um lugar onde muitas pessoas habitavam. A igreja de Éfeso era uma igreja muito grande, chegou a ter mais de 5.000 membros. Uma igreja que chamava a atenção das pessoas, uma igreja que tinha algum poder pelo testemunho que dava. Mas Jesus vem falar com ela que todo o seu testemunho, todas as suas obras, haveriam de cair por terra se não houvesse o amor nos seus corações. É importante falar de Éfeso, que naquele lugar, naquela cidade especificamente, estava a sede do templo da deusa Ártemis, que em latim era traduzido por Diana. Deusa Ártemis ou deusa Diana, a mesma entidade profana que levava muitas pessoas aos seus cultos. O templo daquela entidade era muito grande. Então era uma cidade que estava debaixo de um domínio opressor também muito grande. Era uma cidade na qual a batalha espiritual, as lutas espirituais aconteciam constantemente, na vida dos cristãos, inclusive. Muitos deles eram vítimas de grandes opressões espirituais. E quando Jesus vem falar de alguma coisa que ele estava vendo, ou poderia dizer assim, de um raio-x espiritual que ele tirou, uma radiografia espiritual que ele tirou daquela igreja, na verdade, o que estava motivando o coração de Jesus era o seu amor por ela. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se os irmãos forem olhar no capítulo 1, o próprio texto explica que estas 7 estrelas se referiam aos anjos das 7 igrejas, e que estes 7 candeeiros de ouro se referiam às próprias igrejas, às 7 igrejas, mas candeeiro é algo que traz luz. E o que Jesus estava dizendo é que ele era a luz maior que andava no meio das luzes, que cada igreja refletia. Então havia no coração de Jesus, logo na introdução dessas cartas, um desejo pleno de restabelecer a sua luz. E aí nós paramos para pensar que muitas vezes as nossas vidas, e por conseguinte as nossas igrejas, têm perdido um pouco o poder de iluminar vidas, têm perdido um pouco o poder de apontar direcionamentos para as pessoas, porque Jesus não tem estado mais no centro dos nossos corações e das nossas atenções. É importante nós percebemos que nesta carta em que Jesus reivindica o amor das suas ovelhas, ele também fala sobre a sua luz, que já estava sendo escassa na vida de cada uma delas. Então nós aprendemos algumas lições, irmãos. A primeira delas é que nós temos um Deus que nos conhece e sabe aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos fazendo. Ele diz assim no verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O que nós entendemos na introdução dessa carta? Em primeiro lugar, que Jesus conhece e vigia o nosso interior. Ele estava atento aos corações, às mentes daquelas pessoas que compunham aquela igreja. Ele dizia: conheço as tuas obras, ou seja, conheço aquilo que vocês estão fazendo, mas aquilo que vocês estão fazendo é reflexo daquilo que vocês estão pensando. A forma como vocês estão me adorando é um reflexo do estado atual interior dos seus espíritos individualmente. E quando nós pensamos que o desejo do Senhor Jesus é de avivar a sua igreja, em primeiro lugar ele aborda e escreve a uma igreja que estava necessitando ter restabelecido o seu amor. O amor é o princípio, é o fundamento do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E não haverá avivamento espiritual na igreja do Senhor Jesus se não houver uma atenção especial para a questão do amor. Jesus certa vez resumiu os mandamentos falando sobre amor. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas
de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Amor. Amor na dimensão vertical, amor na dimensão horizontal. E sem o amor, não há avivamento. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, nada serei. É interessante que às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, principalmente porque temos alguma coisa, principalmente porque saímos de uma determinada posição e chegamos a outra posição. Somos seres em movimento, mas qual é o movimento que tem acontecido nas nossas vidas? Qual tem sido a motivação do nosso ser, do nosso viver? Então o Senhor Jesus aponta, e Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, conheço a motivação dos vossos corações, conheço o que vocês estão fazendo por fora, mas conheço vocês também por dentro. Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus valoriza o nosso esforço pessoal. Ele disse assim, conheço tanto o teu trabalho como a tua perseverança. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos compreender que o desejo de Deus, através de Jesus, é de nos conduzir no caminho, num caminho que levará a nossa vida a uma condição de essência, de algo espiritual que Deus já predeterminou desde a antiguidade. Jesus falou que nós deveríamos perseverar por entrar na porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então toda a atitude de Jesus, quando caminhou entre nós, foram atitudes de nos apontar um caminho, mas também a atitude de nos fazer permanecer no caminho. E aqui ele está dizendo, eu conheço o trabalho de vocês, mas também conheço a perseverança. Eram cristãos que estavam frios, um pouco frios na fé, demasiadamente frios no amor, mas que estavam ali fazendo a obra de Deus, ou seja, eles não desistiam. É nesse momento que é importante nós olharmos para nós mesmos e pararmos para pensar que às vezes nós deixamos nos tomar por um sentimento de desânimo, de vontade de desistir, porque às vezes nos sentimos frios na fé, porque às vezes não temos um feedback da parte de Deus, ou seja, as nossas orações parecem que não estão sendo respondidas, e às vezes nós até mesmo pensamos que Deus não está nem aí para nós. As nossas expectativas são colocadas diante do altar de Deus em oração, mas as coisas não acontecem. Dentro da nossa casa, principalmente, às vezes, parece que as respostas do Senhor não vêm. A gente luta com alguns irmãos, com algumas famílias que estão ali batalhando para verem seus casamentos bem realizados, para verem seus filhos caminhando na fé com Deus, mas às vezes a gente passa por momentos de olhar para alguns irmãos e identificar um olhar de desânimo. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, amados, Deus conhece as nossas obras, Deus sabe o que está no fundo do nosso coração, e Ele está vendo se nós estamos sendo ou não perseverantes na fé, e Ele valoriza a nossa perseverança. Aprendemos também, quanto aos relacionamentos pessoais, que Deus está atento àquilo que nós estamos fazendo e àquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Jesus fala assim, eu sei que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e que não pode suportar os homens maus. Essa é a questão principal. Não suportar homens maus fala de relacionamentos pessoais, fala de convivência. Às vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, creio os irmãos, por causa de influências negativas que vêm dos nossos relacionamentos interpessoais. No Salmo 1, nós vemos o Espírito Santo fazendo uma das principais declarações com relação
aos relacionamentos pessoais. E o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse salmo fala de alegria, fala de prosperidade, fala de vida. E se nós formos analisá-lo mais a fundo, nós vamos ver que o destino daqueles que se assentam à roda dos escarnecedores será como a palha que o vento espalha. Mas o destino daqueles que buscam bons relacionamentos, pessoas que têm sempre um conselho de Deus para dar, pessoas que têm um ouvido espiritual para ouvir, pessoas que têm uma boca abençoada pelo Senhor, o final dessas pessoas é a prosperidade. E tudo quanto fizer prosperará, diz o salmista. Então, amados, por que às vezes nós nos comportamos tão friamente diante de Deus e com as coisas de Deus, e nos relacionamos com pessoas que nos afastam da presença de Deus? E às vezes queremos colocar na conta de Deus os desatinos, os problemas da nossa vida e as terríveis consequências que estamos colhendo no nosso viver diário. É muito claro, ou muito clara a palavra de Deus. Havia coisas importantes na vida daquela igreja, pontos nos quais o Senhor Jesus elogiou, mas havia coisas que precisavam ser modificadas. Uma outra lição que nós aprendemos nesta carta é que Deus sabe das nossas dificuldades e Ele também está conosco durante todas as nossas provações. Olha o verso 3. Jesus diz assim: e tens perseverança e suportastes provações por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. É importante nesse momento nós pararmos e pensarmos sobre as dificuldades do nosso dia a dia. Eu sei que aqui nós temos um auditório formado por pessoas diferentes, que vivem em contextos diferentes, que trazem consigo histórias diferentes. Cada um tem uma história de vida, cada um teria uma experiência a contar aqui. Mas na verdade nós temos todos hoje um mesmo Deus que opera em nós. Nós temos hoje um Deus que está conosco e promete nos ajudar em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então, há uma coisa que nós temos em comum, e isso o Senhor Jesus via naquela igreja de Éfeso. Se Ele estava vendo os irmãos ali com seriedade no coração, o fato dele ter apontado que aqueles irmãos estavam frios na fé e no amor, era tão somente um diagnóstico espiritual que o Senhor Jesus estava dando para quem Ele amava e a quem estava lutando pelo seu amor também. Às vezes nós não estamos correspondendo à expectativa que Deus traz em seu coração com relação à nossa vida. Conheço muitas pessoas, irmãos, que sofrem porque não conseguem fazer a vontade de Deus. Conheço muitas pessoas que sofrem no seu dia a dia porque não conseguem pôr em exercício os dons que o Espírito Santo lhe concedeu. São dificuldades pessoais que precisam ser depositadas diante do altar do Senhor. E é interessante que Jesus deixa claro aqui que Ele está atento, que Ele está vendo, e que mais do que nós mesmos, Ele sabe da essência, da razão, Ele sabe da origem do nosso problema. E quando nós depositamos a nossa aflição, o nosso problema no altar de Deus, nós podemos ter a bênção de ver o Senhor nos respondendo, solucionando as nossas questões. Às vezes eu vejo pessoas que conhecem a palavra, que sabem o que devem fazer e como fazer, mas não conseguem fazer. Essa é a questão, são fragilidades que nós trazemos da nossa natureza carnal, natureza humana. Mas o que o Senhor Jesus está nos falando é que até mesmo isso nós temos que colocar diante dEle. Ele conhece, Ele já sabe, mas pelo livre-arbítrio que Ele nos deu, Ele espera de nós um passo em direção a Ele. Preste atenção nisso, o que está faltando para você ser a pessoa que você tem a convicção que Deus quer que você seja? O que está faltando para você ser o marido que Deus sonhou para sua esposa e que você sabe
que deve ser. O que está faltando para você ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa? O que está faltando para você caminhar com uma segurança interior, pessoal, fortalecida pelo Espírito Santo, de que o Senhor Jesus está contigo? De que Ele está vendo essa perseverança sua? Eu quero dizer em nome de Jesus que os milagres acontecem, irmãos. Nós não sabemos quando, nem onde, nem como, mas nós sabemos a origem de todos eles. A origem está no poder e no nome de Jesus, amém? Houve uma mulher no passado que frequentava uma sinagoga dos judeus, há cerca de 18 anos, acomedida de uma enfermidade, e que não sabia ela, ou pelo menos as escrituras não dizem que ela sabia, mas que quando o Senhor Jesus a viu ali na sinagoga, perseverando, frequentando os cultos, lendo a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tinha para ela, mesmo com aquela enfermidade, quando ela conheceu Jesus, a sua vida foi mudada, transformada, e o Senhor a libertou. Uma mulher que vivia encurvada há 18 anos por conta de uma possessão maligna. E o Senhor Jesus mudou a sua vida pela sua perseverança. Entenda essa palavra, irmãos. Precisamos ser perseverantes. Certa vez o Senhor Jesus estava caminhando com os seus discípulos e as multidões que acompanhavam Jesus estavam se avolumando. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós começamos a ver que Jesus começou a confrontar aquela multidão, aquelas pessoas que o acompanhavam, justamente com relação às motivações dos seus corações, querendo saber sobre a perseverança que eles carregavam consigo, se eles suportariam ou não caminhar com Jesus até o final. E Jesus disse para aqueles discípulos assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse permanece em mim e eu nele. Jesus estava falando que ele era o Filho de Deus, e aquelas pessoas que o acompanhavam porque o viam fazer milagre, que tinham visto ele multiplicar pães e peixes, aquelas pessoas tinham que trazer consigo uma motivação diferente nos seus corações, e não buscar então somente o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual. Jesus estava falando da prioridade na vida daqueles homens, e no verso 66, Jesus confronta aquela multidão, e muitos dos que o seguiam debandaram, desertaram e o abandonaram a partir dessa palavra que ele disse: olha, vocês precisam comer de mim e beber do meu sangue, ou seja, ter um pacto comigo, ter uma aliança comigo. E aí o Senhor Jesus, vendo muitas pessoas voltando, ele se volta para os seus 12 discípulos. Ele faz uma pergunta fundamental que eu quero repetir para os irmãos nessa hora. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou assim: e vós, quereis também acompanhá-los? Um silêncio aconteceu. Entenda, irmãos, silêncios acontecem na nossa vida, em vários momentos, principalmente nos momentos em que nós somos confrontados com o nosso jeito de pensar, nosso jeito de ser, os nossos valores. O que significa para você hoje comer da carne de Jesus, beber do seu sangue? Isso significa comunhão, significa comunhão. O quanto é difícil para você, ou o quanto tem sido difícil para você ter comunhão com Deus, com Jesus. Renunciar o pecado, renunciar o seu próprio eu. É como se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para você hoje. Você quer desistir? A porta é estreita. Mas naquele momento, depois de um silêncio, Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Alguém demonstra que estava com Jesus, motivado por receber a vida eterna nos céus, preocupado com a sua vida espiritual. O grande apóstolo Pedro, homem com muitas controvérsias,
mas sempre usado pelo Espírito Santo, trazendo revelações no seu coração. E alguém que alegrou Jesus pela sua própria declaração. Eu quero dizer que você pode ser essa pessoa. O Senhor Jesus está disposto a trabalhar na sua vida mediante a sua perseverança, independente das provações que você esteja passando. Amém? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportá-la. E depois o apóstolo Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, é que receberá a coroa da vida, para a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Olha a questão do amor. Jesus sempre colocou o amor como um requisito fundamental para o seu relacionamento e para a manifestação do seu poder. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus também nos diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O amor, irmãos, é fundamental. E é justamente o amor que o Senhor Jesus está reivindicando da igreja em Éfeso. No conceito de Deus, irmãos, o amor não é uma opção. Entenda isso, amor é um mandamento. E Jesus não abre mão do nosso amor. Ele diz no verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pense comigo, havia ainda algum amor no coração daqueles homens? Havia. Jesus disse que eles abandonaram o quê? Não o amor, mas abandonaram o primeiro amor. Isso é um diferencial. Eu queria que você pensasse, por exemplo, sobre o seu relacionamento. Se eu estou falando aqui para algumas pessoas casadas, maridos e mulheres, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, no dia em que vocês se conheceram. Se eu estou falando aqui para os jovens que estão namorando, o primeiro amor é esse que vocês estão vivendo. É o amor que vence barreiras, é o amor que traz motivação, é o amor que faz acreditar no outro, mesmo que as decepções venham. E o que Jesus está falando é que os crentes daquela igreja abandonaram esse tipo de amor, o amor que fazia vencer barreiras, o amor que motivava seus corações, que não impunha limites aos seus sentimentos, às suas palavras, às suas atitudes. Jesus estava direcionando a sua palavra para uma igreja que precisava crescer na obra missionária, mas estava fria no seu amor. Tinha sido uma grande igreja missionária no passado, mas agora já não havia mais sentido. Já estava vivendo nos créditos acumulados, que não existem segundo a palavra de Deus. Já estava deixando para os novos fazerem aquilo que eles já fizeram, mas que deveriam continuar fazendo. Entendam isso. Por que às vezes as coisas não acontecem? Por que às vezes o milagre de Deus não acontece? Por que as bênçãos de Deus não chegam na sua casa, na sua vida? Está faltando você voltar para o primeiro amor. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra, o verbo que Jesus usa para denotar esta ação triste que ele estava vendo é o abandono. Abandonaram o primeiro amor que eles sentiam por Jesus. E isso feriu de maneira tremenda o coração do Senhor. Jesus então repreende aquela igreja e dá 3 recomendações, irmãos. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, aonde você cometeu os seus erros. Houve um ponto na sua vida, na sua caminhada, houve um momento em que você se distraiu, em que você começou a se esfriar no relacionamento com Deus, o seu amor começou a se acabar e você abandonou tudo. Em segundo lugar, ele disse: se arrependa. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E em terceiro lugar, Jesus recomenda: volta à prática das primeiras obras. Voltem a ser quem vocês eram.
Voltem a viver motivados pelo amor que vocês tinham quando me conheceram. Irmãos, a palavra de Deus nos coloca enquanto igreja como sendo a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro que se entregou por nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, ele diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. É amor sacrificial, foi o amor que Jesus teve por nós, enquanto sua igreja, enquanto sua noiva. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele virá como um noivo para nos buscar para as suas bodas. Já existe uma aliança entre nós e o nosso Senhor Jesus, amados. Mas haverá um momento em que o Senhor Jesus nos chamará. Ele virá e nos chamará. Preste atenção nessa palavra. Porque muitas parábolas que Jesus escreveu, falou, ensinou acerca do reino dos céus. Algumas delas falam que ele virá como um ladrão, que não dirá quando nem onde. Não avisará. A parábola das virgens nos ensina que, de uma forma inesperada, ele vai aparecer e só vai levar quem estiver preparado. E nós precisamos cultivar no nosso coração essa certeza de que estamos preparados para o momento em que o Senhor Jesus nos chamar. Amém, amados? Eu quero finalizar esta palavra dizendo que aqui o Senhor Jesus também expressa o sentimento de que há coisas que Deus ama, mas existem coisas que Deus odeia. Há coisas que Deus ama, mas existem coisas que Deus odeia. Olha no verso 6. Ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As quais, disse Jesus, eu também odeio, com todas as palavras. Mas Jesus não é amor, mas é justiça. Eu tenho aprendido que o contrário do amor não é o ódio, irmãos. Muitas pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio, mas o contrário do amor é a indiferença. Jesus demonstrou que ele odeia algumas coisas, mas Jesus nunca se mostrou indiferente a mim, nem a você, nem a ninguém. Aprendam isso. E o que Jesus disse que odeia aqui? As obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os seguidores de Nicolau, uma seita que naquele tempo defendia a licenciosidade, ou seja, um amor liberal. Preste atenção nessa palavra. Porque o que o Senhor Jesus está falando quando ele diz que odeia os nicolaítas, ele está dizendo que ele odeia aquelas pessoas que levavam a sua vida espiritual de forma relaxada. E pior do que isso, eram pessoas que não tinham comprometimento com a santidade. A ética da santidade está relacionado com o nosso comportamento exterior. E na igreja do Senhor Jesus, hoje nós precisamos tratar de muitas coisas com relação à nossa ética comportamental. Porque há cristãos que estão pensando que podem viver com Jesus, debaixo do amor de Jesus, se relacionar com Jesus, sem nenhum compromisso com os valores de Jesus. Há crentes que querem viver na igreja, mas querem viver no mundo também. Nós precisamos valorizar aquilo que a ética cristã tem determinado como comportamento para nós enquanto igreja do Senhor Jesus. Como nós temos lidado com os nossos negócios? Temos honrado nossos compromissos? Qual é a roupa que nós temos vestido? É uma roupa que glorifica o nome de Deus? Que nos torna pessoas dignas de admiração por aquilo que somos? Compreenda esta palavra, irmãos? Porque
Quando Jesus fala contra os nicolaítas, ele está falando contra uma classe de pessoas que se diziam cristãs, que estavam entrando nas igrejas cristãs, mas levando contaminação do mundo para dentro das igrejas. Muitas vezes a cultura muda, aliás, a cultura sempre muda e sempre mudará. Mas os valores de Deus são eternos. Repita isso, os valores de Deus são eternos. É para você levar isso gravado no seu coração. Os valores de Deus são eternos. E Deus julga, não só as nossas atitudes exteriores, mas Ele entra no fundo do nosso coração. O salmista no Salmo 139, Davi diz o quê? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não veio à minha boca e Tu já conheces o meu pensamento. Esquadrinhas o meu pensar. Esquadrinhar significa conhecer em todos os cantos, em todos os detalhes. Você tem um Deus que te conhece. Você tem um Deus que olhou para você e disse assim: eu conheço as tuas obras, conheço o que está dentro do teu coração. Precisa mudar alguma coisa. Sua vida pode mudar, mas o seu coração tem que mudar primeiro. E esse Jesus é o Jesus que se importa conosco. E ele diz assim, finalizando a sua carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, ou aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso de Deus é aonde Ele quer que eu vá, que você vá. É o destino da alma de todo cristão. Mas Jesus diz que é para aquele que vencer. Na sua primeira carta, o apóstolo João diz no capítulo 5, verso 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Senhor quer fazer de nós mais que vencedores, irmãos. Mas o princípio está na fé, na esperança e no amor. Mas segundo o apóstolo Paulo, podem permanecer agora a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante desses é o amor. Justamente aquilo que o Senhor Jesus veio pedir à sua igreja. Que volte para o primeiro e mais importante amor. Amém?